1 Samuel, capítulo 17, do versículo 4 ao 11. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Versículo 16 diz: chegavas, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, apresentou-se por 40 dias. 23 em diante. Estando Davi ainda a falar com ele, eis que via subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, falou as mesmas coisas que antes declarara, e Davi o ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. Amém. Vamos orar. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Obrigado porque nós somos privilegiados de podermos estar aqui para cultuar o Teu nome, temos livre acesso à Tua palavra e podemos ser alimentados por ela. Fala conosco, que precisamos Te ouvir, ministra aos nossos corações, faz com que cada dia mais, Senhor, nosso espírito seja fortalecido e transforme as nossas vidas pela eficácia do Teu Espírito e poder do Teu Evangelho. Fala, Senhor. Fala, que os teus servos ouvem, em nome de Jesus. Amém. Não é difícil compreender ou entender que esse pequeno texto que eu falei está inserido no contexto da luta do povo de Israel com os filisteus e da luta de Davi com o gigante de Gate chamado Golias. Quantos de nós, até quem não frequenta a igreja, conhece essa história? Hoje eu não quero falar especificamente da luta, dos detalhes, mas a minha preocupação aqui hoje, da minha mensagem, visto que nós precisamos mais ser lembrados do que instruídos. Então a motivação maior não é instruir, mas lembrar, porque sofremos de uma síndrome que é peculiar à humanidade de maneira geral, né? Que é a síndrome do esquecimento. Como nós esquecemos fácil. Como nós sofremos de uma amnésia de identidade. Eu quero falar sobre o povo de Deus. Esse texto fala do momento em que havia uma batalha, e quantas batalhas o povo já tivera e já vencera através da ação efetiva de Deus. Quantas batalhas? Era mais de uma batalha, não era a batalha ou uma batalha diferenciada ou algo que eles não tivessem costume, era mais uma batalha. E ali se encontrava o povo de Deus de um lado, um vale, e do outro lado os filisteus. Um povo de estatura grande, dentre eles, um maior ainda, e a Bíblia detalha mesmo o quanto ele era grande, carregava armaduras enormes, o quanto ele deveria ser
espantosamente grande, enorme. Mas veja que o que acontece aqui é o que acontece muitas vezes em nossas vidas, né? Porque esse povo sofreu de uma amnésia, esse povo se esqueceu de quem eles eram, esse povo se esqueceu de quem era por eles. Por isso esse povo tremeu, esse povo temeu, esse povo se encolheu. Quantas vezes eles já tiveram a resposta de Deus, a ação de Deus na vida, as vitórias que eles não poderiam jamais ter vencido. Deus destruiu tantos inimigos, Deus os libertou de exércitos enormes, Deus os libertou do Egito, Deus o fez Mar Vermelho abrir, Deus fez o Jordão abrir, Deus destruiu cidades fortificadas. Quantas sucessões de batalhas que eles enfrentaram, nenhum inimigo foi superior, mesmo os inimigos tendo superioridade de força, de tudo, Deus dava vitória. Por quê? Esse povo se esqueceu de que eles eram filhos de Deus, de que eles não eram olha o que o inimigo faz, né? Para que vós sabeis, vocês não são servos de Saul. Então, se vocês são servos de Saul, lute comigo, né? Um homem, eu sou o servo daqui, vocês são servos. Não, o inimigo tenta te convencer, você não é servo de ninguém, você não é servo do mundo, você não é servo de circunstâncias, você é acima de Deus, é filho de Deus. Muito mais do que ser servo de um rei, de um reinado, de um país, de uma situação, você é filho de Deus, e você e nós, geralmente, quando enfrentamos as circunstâncias, esquecemos disso. Esquecemos que nós somos filhos de Deus, que nós fomos alcançados por Deus, que através da nossa fé em Cristo Jesus foi nos dado o poder de sermos feitos filhos de Deus. E Deus não desampara os seus filhos. Deus não abandona os seus filhos. O salmista diz, ainda que a mãe desamparasse os seus filhos. Veja a que ponto chegou, ainda que o pai, uma mãe desamparasse os seus filhos, eu jamais os desampararei. Então, como a gente se esquece quando a gente enfrenta? O Golias tem a representatividade de tudo que é enorme no enfrentamento. Pode ser uma circunstância, uma adversidade enorme que nós enfrentamos, inesperada, mas mesmo diante disso, eu preciso saber e nunca me esquecer que a peleja não é minha quando eu sou filho de Deus. Eu preciso saber que o meu Deus é soberano e que Ele não está só no controle das coisas boas, e que Ele não está só no controle de proteger a minha vida contra as coisas ruins, que Ele está no controle até quando as coisas ruins acontecem, até quando as adversidades vêm. Deus nunca perde o controle. Não há casuísmo, não há essa questão de sorte, não há destino para aquele que crê, há propósito de Deus. Deus sabe exatamente todas as coisas e nos conhece antes de sermos formados. Ele nos elegeu como povo seu, assim como Ele elegeu esse povo. Ele não escolheu o povo de Israel porque o povo de Israel era bom, porque o povo de Israel tinha mérito, porque o povo de Israel era mais inteligente, porque o povo de Israel era isso, porque o povo de Israel era aquilo. Ele escolheu aquele povo porque Ele quis, pelo beneplácito da sua própria vontade. Costumamos dizer que os judeus é mais inteligente do que os outros. É por isso que Deus escolheu esse povo. Não, esse povo é inteligente porque Deus os escolheu. Esse povo prospera porque Deus os escolheu. Esse povo tem a segurança porque Deus fez uma aliança com esse povo. E sempre fez. Hoje, atualmente, você pega Israel cercado com um país que tem 70 quilômetros de largura e no máximo 400 quilômetros de comprimento, e esse povo é cercado de inimigos por todos os lados, e eles não conseguem ter êxito contra Israel. Por quê? Porque eles são inteligentes? Porque eles são capazes? Porque eles entendem melhor de tecnologia do que todo mundo? Porque Deus os escolheu. Porque é Deus que faz. Só que esse povo se esquece que é Deus. E aí as pessoas começam a dizer, esse povo é inteligente, é porque eles são assim, é porque eles são assados. Não, é porque Deus os escolheu. E assim somos nós.
E assim somos nós. Somos o povo escolhido de Deus. Esse aqui é o poder de entender a eleição de Deus sobre as nossas vidas, que muita gente não consegue entender. Deus nos elegeu, Deus nos escolheu lá nos corredores da eternidade passada, antes que fomos formados, antes de pensar. Deus nos elegeu e nos declarou povo seu, nação santa, povo de Deus. E às vezes a gente vai enfrentar as adversidades, mas a gente se esquece disso. A gente começa a pensar que a gente é servo de um mundo, servo de alguém, servo da circunstância, servo de uma realidade, servo de uma realidade vivida aqui agora. Nós somos povo de Deus. Então por que temos tanto medo do amanhã? Por que trememos tanto diante das adversidades, por piores que elas sejam, por maiores que elas sejam? Ninguém negou, a Bíblia em momento nenhum negou o tamanho do Golias. A Bíblia em momento nenhum negou a grandiosidade e feiura dele. A Bíblia nem em momento disse que alguém poderia vencê-lo por si mesmo. Porque a Bíblia podia falar, um cara que eles pensaram que era grande, mas cada vez que ele ia, 40 dias e 40 noites, o povo mais se encolhia, mais se temia. E a gente fica nessa também na nossa vida. A gente também se esquece de Deus, no seu tamanho da adversidade que você enfrenta, mas toda vez que ela vem como um Golias, toda armada até os dentes, para te oprimir, para te esmagar, seja ela de fundo relacional, de fundo material, de fundo pessoal, de fundo físico, seja ela de que forma for. Ela vem como um Golias que vai se agigantando. O povo que reconhece e não tem amnésia de identidade, ele faz do gigante um anão, mas o povo que tem amnésia faz do anão um gigante. Quantas vezes nós sofremos disso? Chega a ser intrigante e triste ver todas as vezes que nós enfrentamos adversidades, vem o desespero, como veio esse povo, vem essas coisas. Por quê? Porque nós olhamos para o gigante e nos esquecemos qual é a nossa identidade. Nós somos povo de Deus, nós somos filhos de Deus, nós somos do Senhor. Não é eu que luto com as minhas lutas, mas é o Senhor que luta por mim. Não é eu que venço as minhas batalhas, é o Senhor que vence por mim. Não é eu que conquisto as minhas coisas, é o Senhor que conquista por mim. Não é a minha força que faz eu vencer as minhas batalhas, mas é a força de Deus, é apenas o meu esforço. E o meu maior esforço não é fazer as coisas certas, é não me esquecer de quem eu sou e de quem meu Deus é. Então nós precisamos parar e observar. Aqui você vê a diferença de quem enfrenta e reage diante da circunstância. Por isso é que Davi era um homem segundo o coração de Deus, né? Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente, né? Ouvindo Saul e todos Israel essas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram. Como se espantaram? Não são guerreiros do Senhor? É que quando a gente vai fazendo a vida, a gente se acostuma tanto, esquece, a gente vai com a própria força, a gente acha que a gente está vencendo por nós mesmos, a gente acha que está conquistando por nós mesmos, porque nós somos inteligentes, planejamos bem a nossa vida, nós somos ali, esquecemos que é Deus que nos dá a vitória. E a vitória não é o nosso objetivo, é a obediência, porque é a obediência que faz com que eu entenda a vitória que Deus vai me dar. E olha o que Davi faz. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteus e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo? Quem é esse incircunciso filisteu? Quem é esse para afrontar os exércitos de Deus, o povo de Deus? Olha a diferença da reação. E quando a gente enfrenta as nossas situações, nós enfrentamos como? Sempre eu aprendi, e já
compartilhei, já li, né, que quando você ouve essa passagem, você percebe, diante dos personagens, a diferença, né? Você tem um ex-ungido que é Saul. Ele foi ungido rei e perdeu a unção. Então você tem o ex-ungido, que é aquele que um dia foi cheio de Deus, cheio de coisa, mas saiu fora, nunca foi eleito de Deus, nunca foi escolhido de Deus. Ele usufruiu, ele teve a oportunidade de ser vitorioso, de ser conduzido por Deus, mas perdeu. Você tem os não ungidos, né? Que é aquele povo que se diz povo de Deus, mas nunca age como povo de Deus. A adversidade vem, eles olham para o tamanho dela e não conseguem enxergar o tamanho de Deus mais. Por quê? Sofrem da amnésia, se esquecem de quem são. Então, eles não têm a unção que lhes permite falar: eu sei que essa batalha é difícil, eu não posso contra ela, eu não consigo, mas o meu Deus pode todas as coisas, eu sei que Ele está no controle. Eu não sei o que vai dar nisso, mas eu sei que meu Deus está no controle. Eu não posso te enfrentar, Golias, eu não posso te vencer, Golias, mas o meu Deus pode, e em nome dele eu posso te destruir. Aí você tem, né, o anti-ungido, que é o Golias, que o que ele mais quer, que o inimigo mais quer, é te afastar de Deus e te afastar da identidade de Deus, e dizer assim: vós sois servos de Saul, assim como eu sou servo, vós sois servos de Saul, né? Ele tenta te tirar, ele tenta te afastar da sua identidade, mais ainda, ele tenta criar uma identidade que te desconecta de Deus. Não, vocês não são bons, vocês são um cara bom, você tem experiência, você trabalhou também, eu sou guerreiro, acaba aí, vocês são servos do mundo, você já tem experiência, você fica na sua, você é o cara, vocês têm o cara, basta. Tá. O inimigo está sempre tirando a identidade, roubando a nossa identidade, mentindo para nós mesmos. Então ele é o anti-ungido, mas aí você tem o ungido de Deus, que é Davi, que representa isso aí. Davi chega e diz: peraí, o que é isso aí que está acontecendo? Né? O que está acontecendo? Como é que vocês estão permitindo que um incircunciso filisteu desse afronte o exército do Deus vivo? Ou seja, Davi está afrontando Deus. O ungido de Deus não esquenta de afrontar ele. Você vê que Davi, Saul por 3 vezes tentou matar ele, e ele não tocou no Saul, no ungido de Deus. Davi não foi lá, não aproveitou a oportunidade, nada, mas quando você afronta o Deus dele, a coisa pega. Então o ungido de Deus não está preocupado com o que as pessoas pensam dele ou das coisas, ou como é que ele faz, mas quando eles afrontam o Deus que ele serve, a fé dele, ele pula. Opa, aí não. E muitas vezes a adversidade, o Golias que nós enfrentamos nos dias a dias da nossa vida, muitas vezes afrontam, não é a nós mesmos, ele afronta a nossa fé, ele afronta o nosso Deus. Deus é quem servimos. O homem ungido de Deus, a mulher ungida de Deus, a mulher de fé não aceita essa afronta. Quem é esse para afrontar? O exército de Deus vive, que afrontaram o meu Deus. Ele se apresentou, ninguém se apresentou, ninguém foi lá, a não ser o irmão dele, que foi achar que ele estava muito metido e muito isso, porque ele estava ali, e ele, quem era ele para enfrentar? Porque enquanto os outros estavam morrendo de medo, ele decidiu combater aquele inimigo. Eu te pergunto, quantas vezes a gente desespera, a gente fica com medo da circunstância, esquece quem somos, em quem somos e para quem somos. Falamos de Deus o tempo todo, falamos da nossa fé o tempo todo, ouvimos a palavra que alimenta a nossa fé, que desenvolve a nossa fé, mas quando deparamos com coisas que são maiores do que nós sucumbimos, nós trememos, nós amarramos de medo,
nós fugimos, nós desesperamos. Por isso que desespero é sofrimento sem propósito. Se eu sei que meu Deus é soberano, se eu faço parte do exército de Deus, se eu sou filho de Deus, eu não esqueço essa identidade, eu sei que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, não que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, não é isso ou aquilo, todas as coisas. Não há casuísmo com aquele que tem Deus. Quantas vezes nós sucumbimos, quantas vezes nós diminuímos, quantas vezes nós nos encolhemos. Diante até do maior de todos os Golias da nossa vida, que não são as circunstâncias externas, são o nosso próprio eu. Esse é o maior de todos os Golias que precisa ser derrubado, que precisa ser destronado, que precisa ser destruído, né? Que é o gigante maior das nossas vidas. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Somos nós mesmos. O maior Golias que nós enfrentamos na vida somos nós mesmos. É o nosso eu prevalecendo. É o nosso eu nos tirando da presença de Deus. É o nosso eu tentando apagar a nossa unção. É o nosso eu tentando diminuir a nossa fé. É o nosso eu tentando fazer com que nós enfrentemos a vida por nós mesmos, com a nossa própria força. É o nosso eu tentando trazer glória para nós mesmos. Quando Davi matou o Golias, todo mundo sabe que ele pegou ali 5 pedrinhas lisas e uma funda e atirou-se, como se aquilo fosse algo aleatório. Mas ele sabia o que estava fazendo, porque Deus o preparara. E quem fez aquele Golias cair não foi a habilidade de Davi, mas foi a força de Deus. Foi o poder de Deus, né? Davi não ficou ali porque ele era o cara, porque ele era forte, porque ele era o mais, ele nem tinha essa experiência. Ele não sabia nem usar uma farda de guerreiro ali, ou uma roupa de guerreiro. Ele não sabia usar aqueles trecos ali, ele só sabia usar a roupa de pastor. Ele não sabia usar uma espada direito, mas ele foi capaz de pegar aquela espada pesadíssima do Golias e cortar a cabeça dele. Cortar o pescoço e arrancar a cabeça dele fora. Você não precisa estar preparado demais, você precisa estar cheio de Deus. Cheio da unção de Deus. Você precisa estar tão cheio da unção de Deus que você nunca se esqueça, diante de qualquer coisa, que o seu Redentor vive. Que o seu Senhor é poderoso, que Ele é soberano. E essa é a porção que nós falhamos muito, né? A amnésia de identidade, ela vem muito em nossas vidas quando nós esquecemos de um detalhe, se é que podemos chamar de detalhe importante na vida cristã. Deus é soberano. Deus controla todas as coisas. Deus determina todas as coisas. Tem tanta igreja querendo confrontar o diabo, porque o diabo. O diabo não pode mover uma palha se Deus não permitir. O diabo tem que pedir permissão para Deus. Todo mundo fala do sofrimento de Jó, e esse é o grande calcanhar de Aquiles do cristianismo, o sofrimento, a dor. Quando Jó foi, o diabo falou, só é porque eu sou disso, se o senhor deixar praticamente o diálogo do diabo, se eu deixar eu fazer algo, quero ver se ele te adora. Deus falou, você pode mexer, mas não toca, você não pode tocar na vida de Deus, permite ou não. Parece que tem igreja que o diabo ele tem autonomia para fazer o que ele quer, não tem. O diabo é um servo, o diabo é alguém a serviço do próprio Deus. Quando Deus quer usar, ele usa até o próprio diabo. Deus continua soberano, não há, o mundo jaz no maligno pela influência do mal, mas jamais do maligno, porque Deus é o Senhor dos céus e da terra. Eu não sei o tamanho da sua dificuldade, eu não sei o tamanho do seu enfrentamento, eu não sei o tamanho do seu Golias, mas posso te dizer com certeza, em detrimento ou não da sua adversidade, da sua circunstância adversa, que o maior Golias que você enfrenta é você mesmo.
E só com a identidade intacta de que você é filho de Deus, você pode derrubar e destruir esse Golias da sua vida. Quando você não se esquecer jamais de que você é filho de Deus, de que você tem uma identificação, de que você foi escolhido, separado como povo de Deus. Volto a dizer, reitero, eu ouço tanta gente dizer e admirar o povo de Israel por ser os judeus tão inteligentes, foram os maiores cientistas, os maiores engenheiros, tem no mundo inteiro, a história está cheia deles, está cheia de ver ali aquele povo com tanta tecnologia, com tanto poder, sendo tão pequeno, como se eles fossem um povo. Foi Deus que deu isso. Esse povo errou demais. Quando Deus chamou Abraão, falou assim: farei de ti, da tua descendência, né? Como a areia da praia, como as estrelas do céu. Deus separou aquele povo. Deus disse: eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as nações da terra. O descendente de Abraão é Cristo. Esse sim era aquele que promoveria a bênção para todas as nações do mundo. Esse povo é inteligente, esse povo é capaz, esse povo é surpreendente. Por quê? Porque Deus os separou. Porque Deus fez um pacto com aquele povo. Esse povo não tem mérito nenhum. Fizeram bobagem uma atrás da outra, tantas guerras, tantas vezes eles se desviaram de Deus, tantas vezes eles buscaram outros deuses, tantas vezes eles tiveram que se arrepender e buscar Deus. E Deus fazia e eles repetiam as bobagens, Deus fazia, eles repetiam as bobagens. Mas Deus é fiel. Deus é fiel ao seu pacto, à sua aliança. Deus é fiel à sua palavra. Então, olha o que esse povo tremeu de medo, né? Saul e todo Israel, né, ouvindo essa palavra do filisteu, espantaram e tremeram muito. Quantas vezes a gente treme diante de uma circunstância? Quantas vezes a gente está espantado? Quantas vezes a gente está desesperado? E a gente precisa, nesse momento, voltar e rever qual é a nossa identidade. Espera aí, o meu Deus é poderoso. Nós somos do exército do Deus vivo. Nós somos filhos de Deus. E quando eu digo filhos de Deus, a todos aqueles que receberam Cristo Jesus como Senhor. Os que o receberam foram feitos, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então não é todo mundo que é filho de Deus. Ninguém pode chamar Deus de pai porque acha que Deus é pai. A partir de Cristo. Nem os judeus podem chamar Deus de pai, senão a partir de Cristo. E nem todo judeu vai ser salvo, mas só aquele remanescente que creu em Cristo Jesus, nas suas promessas. Se todo judeu fosse salvo, ninguém morria no deserto, ninguém ia ser lançado fora. Então precisamos entender isso. Então não deixe que os Golias que você enfrenta na vida, por maior que eles sejam, te façam perder a sua identidade. Você só encara a grandiosidade da sua adversidade quando você perde o foco da grandiosidade do Deus a quem você serve. Davi não precisou de armadura, Davi não precisou de treinamento. O que Davi precisou é da certeza de quem ele era e por quem ele era. Ele disse para o Golias, quando Golias veio: você vem a mim com espada, escudo e tudo mais, mas eu vou diante de você, em nome do Senhor dos Exércitos. E hoje mesmo Ele me entregará você nas minhas mãos. Onde ele tinha essa coragem? Ele tinha essa coragem que o Espírito fortaleceu e ele tirou, quando ele disse para Saul: eu tirei a ovelha da boca de leão e da boca de urso. Eu quero ver qualquer um de nós, se a gente estivesse cuidando das ovelhas, se viesse um urso, um leão, você saia correndo, subia numa árvore e deixava pode comer à vontade. Pode comer à vontade.
Ele poderia ter falado assim: a ovelha não é só minha, a ovelha é do meu pai, dos meus irmãos também, eu não vou arriscar minha vida aqui não, eu enfrentar, você está doido, mas o ungido do Senhor. Não pensa assim. O ungido do Senhor guarda as coisas dele. O ungido do Senhor preserva as coisas de Deus. O ungido do Senhor luta não com as suas forças, mas com a força de Deus. É por ele ter cuidado bem, ter sido fiel no pouco, é que ele sabia que Deus ia dar a grande vitória para ele. As pessoas têm medo de enfrentar os Golias da vida porque sabem que nas pequenas batalhas ele fugiu. Nas pequenas batalhas ele se escondeu. Nas pequenas batalhas ele deixou. Ele negligenciou. Ele não cuidou daquilo que ele tinha que cuidar. Então, a resposta da covardia que nós temos diante das grandes batalhas da vida está talvez proporcionada pela negligência nas pequenas batalhas. Nas pequenas, eu larguei mão, eu não cuidei, eu não zelei, eu não cuidei entendendo que aquilo não era meu, era do Senhor. Que aquilo que foi dado para mim cuidar, eu tinha que cuidar, porque Deus me incumbiu disso. E era ali que era o meu teste de fé, meu teste de fidelidade. Ali era o meu treinamento. Porque quando viesse a grande batalha, eu sabia que ali Deus me deu vitória, porque eu não fugi. Ali Deus me deu vitória, porque eu não fingi. Ali Deus me deu vitória, porque eu não fui me proteger e larguei mão. Então, quando é fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Se você não sabe ser fiel no pouco, como é que vai ser no muito? Se você não sabe reconhecer seu Deus no pouco, como é que você vai reconhecer no muito? Então, lembre-se sempre disso, né? Nós sempre estamos sofrendo de amnésia. Nós sempre estamos esquecendo de Deus. Por isso a ceia é feita todo mês. E é um memorial. Jesus falou: fazei isso todas as vezes que bebestes desse cálice e comestes desse pão, em memória de mim. Por isso o salmista diz: trazei à memória aquilo que alimenta a minha esperança. E o que alimenta a nossa esperança? A vitória? O que alimenta a nossa esperança? A certeza de que Deus já venceu por nós. Que nós estamos vivendo já, eu ainda não. Mas que nada pode nos roubar aquilo que Jesus já fez por nós. Então, a vida, nós vamos enfrentar muitas tribulações. Jesus mesmo falou: no mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. É engraçado porque muitos de nós, eu falo igreja de maneira geral, tem visto: você vai vencer, você tem que vencer, você vai vencer, você vai vencer. Jesus não disse isso, né? Porque não tem acréscimo como muita gente em muitas igrejas já ouvi, né? Porque tem de bom ânimo, porque eu venci, você vencerá. Não existe esse você vencerá. Ele está dizendo: você já é mais do que vencedor e vitorioso, porque ele já venceu. Então traga à memória a vitória que já nos foi dada em Cristo Jesus. É essa vitória que garante a nossa certeza de que Deus está no controle. Não tem mais vitória para nos dar. Ele já nos deu a vitória. Cada vitória que a gente conquista aqui é resultado da vitória que Ele já nos deu. Por isso que nós somos mais do que vencedores, porque não há Golias da vida que pode nos roubar aquilo que Cristo já nos deu. Davi sabia disso. Davi tinha certeza disso. Por isso é que ele poderia sempre olhar para qualquer inimigo, mas sem perder a contemplação de Deus, que é muito maior. Então, o inimigo perante você, perante eu, é gigantesco, mas perante Deus ele não passa de um anãozinho. Ele é gigante para nós, mas ele não passa de um
pequeno pedaço de qualquer coisa diante de Deus. Porque Deus sim é grande, gigantesco. E eu não posso perder meu foco. Eu tenho que dizer: Senhor, traz meus olhos para Ti. Eu estou olhando para o inimigo, eu estou olhando para o adversário. Cuidado, porque essa síndrome atinge todos nós. A amnésia de identidade. A gente se esquece de quem somos e quem é por nós. A gente está olhando para o inimigo. Aquele povo se esqueceu. E aquele povo foi separado por Deus. Aquele povo tinha visto várias vitórias. Aquele povo tinha tido vitórias fantásticas diante da vida que Deus lhes dera. E nós também temos. Nós também temos. Eu não sei o tamanho do seu Golias. Eu só espero que você não esqueça o tamanho de Deus a quem você serve. Você não serve a pessoas, você não serve ao mundo, você não serve a reis, você serve ao Deus vivo, ao Rei dos Reis. E Ele jamais será derrotado. Amém? Quando você estiver assim, não abaixe as mãos e vai com a sua força. Levante as mãos e se renda a Deus e diga: opa, Senhor, o problema está grande, o inimigo é forte, ele é muito mais poderoso do que eu, mas ele é imensuravelmente mais fraco do que o Senhor. Então, eu levanto as minhas mãos a Ti e elevo os meus olhos a Ti. Alimenta-me, Senhor, pois a minha vitória, a minha provisão vem do Senhor. Qual que é você? Você é um ex-ungido, um não ungido ou um ungido de Deus? Como você tem reagido à vida? Como um ex, como um não, ou como um ungido de Deus? Aí está a sua resposta, né? O anti-ungido quer te roubar de todo jeito. O que ele mais quer é ex-ungido na vida e não ungido. As igrejas estão lotadas de gente não ungida. O mundo está cheio de gente ex-ungido. E Deus quer levantar um povo que reconhece a sua unção e que reconhece a soberania de Deus. Porque se ele reconhecer, ele enfrenta quantos Golias aparecer na vida dele. Porque ele sabe que quem batalha por ele é Deus. Amém? Vamos levantar, vamos orar.